Corinthians tem mudanças na escalação para enfrentar o São Bernardo amanhã. Rede Globo de televisão faz nova proposta para o Corinthians e o Timão deve fechar com a Globo. Vou trazer para vocês: o Corinthians ainda mantém conversas com o Riquelme. O lateral Riquelme ainda é pauta no Corinthians para o meio do ano. Vou trazer para você. Será que existe a possibilidade do Gabriel do Inter jogar no Corinthians? Tenho informações para vocês. Vamos falar tudo sobre o Corinthians nesse vídeo, um vídeo que está totalmente recheadíssimo de informações do Timão para você. Gostaria de pedir humildemente para você já deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Trazemos de 2 a 3 vídeos diários, fiel. Importante que você ative o sininho de notificações para sempre que postarmos vídeos a plataforma YouTube notificar vocês. Correto? Então, quero pedir humildemente para nos ajudar a alcançar a marca de 30 mil inscritos, um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido, graças à parceria que o Corintianeiro tem fechado com vocês. Não deixe de comentar também, porque neste canal eu não deixo ninguém no vácuo, aqui fazemos a diferença e eu respondo todos os comentários, sem exceção. Correto, fiel? Fiel, o Corinthians no treino de hoje surpreendeu com o Antônio Oliveira, porque o Corinthians tentou uma escalação nova, uma escalação totalmente diferente do que o Antônio Oliveira está habituado a fazer. Acontece que o Corinthians colocou Pedro Raul e Yuri Alberto jogando juntos como titular, e o Romero deve perder lugar nessa posição aí no ataque para a partida de amanhã diante do São Bernardo no estádio 1º de maio. Fiel, vou trazer para vocês aqui a provável escalação do Timão. Devo lembrar também que o Corinthians terá 2 novidades aí no banco de reservas, que é a nossa recente contratação, o Kaká, e o nosso volante aí, Paulinho, retornando de lesão depois de muito tempo. Igor Coronado segue suspenso, não vai jogar. Diego Palacios treina com bola, mas está longe ainda também de retornar aos gramados para voltar a jogar bola no Corinthians, certo? O Corinthians que deve entrar em campo para enfrentar o São Bernardo amanhã, com o Cássio no gol, lateral Fagner, a nossa dupla de xerifes da zaga, teremos Félix Torres e Gustavo Henrique, tendo o Kaká como opção no banco. Lateral esquerda a gente segue com o Hugo. A nossa dupla de volantes, Raniel e Maicon, como meio ofensivo, inclusive é o número 10 agora, pegou o 10 do Roas, Rodrigo Garro. E no trio de ataques teremos o Wesley, Pedro Raul e Yuri Alberto, fiel. Uma nova escalação aí, uma nova mudança no ataque, e é óbvio que eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa escalação, quem que vocês trocariam, quem que vocês adicionariam nesse time aí. Vocês gostou do Romero ir para o banco de reservas ou não? Comentem que eu quero saber e muita sua opinião. Fiel, eu particularmente achei bastante interessante esta escalação do Corinthians. Eu acho muito interessante a gente ver uma dupla de ataque aí com o Yuri Alberto e Pedro Raul. Obviamente o Yuri Alberto aí vai cair na ponta direita e o Pedro Raul vai ficar centralizado. Esse pelo menos foi o último treino do Antônio Oliveira, a última equipe titular que treinou na mão do treinador foi essa. Eu acredito que o treinador vai entrar em campo com Pedro Raul e Yuri Alberto. Comentem aí, porque eu quero saber demais a sua opinião referente a este assunto. Fiel, o Corinthians recebeu, segundo a IGE e segundo o jornalista Flávio Rico, jornalista de bastante conceito no cenário esportivo brasileiro, uma nova proposta para ter transmissões dos seus jogos transmitida pela Rede Globo de televisão no valor de 300 milhões de reais. Esta é a nova oferta da Globo. Acredito fortemente que o Corinthians deve aceitar, porque era bem maior do que a primeira proposta da Globo, com que fez que o Corinthians recusasse a Globo e poderia fechar com outras emissoras aí, outras redes ou outros meios de passar os jogos do Corinthians. Corinthians que teve proposta oficial da Liga Forte e não chegaram a um acordo. Corinthians que teve proposta oficial da Brax também, no valor de 240 milhões de reais. E enfim, também não chegou a um acordo, porém o Corinthians ainda estuda, porque não está fechado totalmente com a Globo. Mas essa proposta é nova, inclusive, ela é exclusiva do canal aqui do Corintianeiro, tá, fiel? Então, Corinthians podendo fechar com a Globo a qualquer momento. A Globo entendeu, ou melhor, informação importantíssima que vou trazer para vocês. Os patrocinadores da Globo exigiram que a Rede Globo fechasse com o Corinthians e eles entendem que o Corinthians é indispensável. E caso o Corinthians não fechasse com a Globo, poderia ter um impacto enorme na audiência aí da Globo, que poderia resultar aí num desastre. Já pensou a Globo transmitido
um jogo e uma outra emissora aí que comprasse os direitos está transmitindo o Corinthians, o impacto na audiência seria desastroso. Uma vez que o Corinthians já provou para a Globo que no Brasileirão do ano passado o Corinthians teve mais audiência que o próprio Flamengo. A Globo corre contra o tempo para fechar com o Corinthians o mais rápido possível, antes que as outras propostas à mesa aí podem aumentar suas ofertas e pode acontecer o pior aí, a Globo não fechar com o Corinthians. Eu acredito fortemente que dessa vez deve haver um acordo sim entre a Globo e o Corinthians. É uma proposta boa, o Corinthians vê com bons olhos, porque querendo ou não, a gente tem a segurança de pagamento, porque a Globo a gente sabe que paga, então o Corinthians deve aceitar sim essa proposta da Rede Globo de televisão de 300 milhões de reais. Comentem aí, porque eu quero saber demais a sua opinião referente a este assunto. O Corinthians finalmente sendo valorizado, Corinthians finalmente ganhando os valores que merece. E não preciso falar aqui do impacto dessa grana que deve entrar no timão, já que o Corinthians tem o maior patrocínio Master do Brasil, já que o Corinthians tem a Brax também, que paga aí mais 40 milhões anuais, a Vai de Bet, fora os nomes rights que o Corinthians deve estar fechando aí em pouco tempo, tá? Então o Corinthians está se elevando sim a outro patamar, fiel. O Corinthians está se levando a outro patamar financeiro e lógico que isso impacta diretamente na parte futebolística do Corinthians, que o Corinthians vai montando aí um bom time, tá, fiel? Um bom time para este ano, um bom time para o ano que vem. Isso basta entrar bastante dinheiro nos cofres para dar condição do Corinthians aí, do Augusto Melo, negociar com atletas, tá, fiel? Fiel, quero trazer para vocês aqui que o Corinthians pagou 18 milhões de reais em direitos de imagem para jogadores que estavam atrasados do ano de 2023 e falou que pagaria o resto aí do ano de 2024 na data de hoje. Importante lembrar que esse pagamento só foi possível graças a um adiantamento do PSG pela venda de Gabriel Moscardo, tá, fiel? O Corinthians quitou esses direitos de imagem, isso é de grande importância, de grande relevância, serve para dar um ânimo para a equipe, serve para o Corinthians aí ganhar mais confiança, mais credibilidade no mercado financeiro, pagando aí os direitos de imagem atrasados com o seu jogador. Só que tem informações importantíssimas também que o Corinthians espera atingir a meta de 9 milhões de euros em venda de jogadores, fiel, até o final do ano. Isso mesmo, o clube de futebol também, ele vive sobre venda de atletas, não é só recurso aí que o Corinthians tem que gastar, contratar. Os recursos que entram no clube também é de grande importância que qualquer clube de futebol venda atletas para conseguir sobreviver e não é diferente com o Corinthians. Então temos propostas sim pelo Wesley, que é o que está despertando mais interesse no momento do Corinthians. O Wesley, por exemplo, que tem propostas, fiel, do Everton da Inglaterra, do Sevilha da Espanha e do Lyon, do poderoso John Textor da França, tá, fiel? John Textor que é dono do Botafogo e é dono aí também do Lyon da França, tá? Que pode pintar uma proposta em caráter oficial do Lyon a qualquer momento aí pro Corinthians, apesar que o mercado também tá fechado, mas quando abrir lá já deve pintar proposta pro Corinthians. Mas a proposta também ela não precisa ser oficial, ela pode ser verbal, tá, fiel? E quando o mercado abrir, o clube vai lá e faz a proposta oficial e efetua a compra aí do jogador. O Wesley é o jogador mais promissor que está mais despertando interesse no mercado da Europa. Augusto Melo já disse aí que o valor da multa do jogador é de 100 milhões de euros, obviamente que dá mais de 500 milhões de reais, nenhum time vai pagar este valor para o Wesley, então Augusto Melo já deixou especificado que a venda do jogador é 55 milhões de euros. O Wesley só sai por este valor de 55 milhões de euros. Em outras palavras, o Corinthians aí colocou um preço fixado na testa do jogador. Quem pagar 55 milhões de euros deve levar o atleta. E eu acredito, fiel, fortemente, pelas informações que a gente coleta, pelo trabalho do dia a dia, que o Wesley deve deixar o Corinthians aí no meio do ano. Mas não fiquem reprimidos por causa disso, tá? Vamos esperar a venda acontecer para ver se vai concretizar, mas mesmo que aconteça, o Corinthians tem um lindo projeto em ação. O Corinthians também não desistiu de contratar jogadores de nome. Temos que esperar só a janela abrir no meio do ano, não falta muito, falta aí pouco menos de 2 meses para o Corinthians aí começar a contratar, começar aí em busca de novos jogadores. Devo lembrar vocês aqui que o Corinthians não desistiu
da contratação do volante Hernani, que pertence ao Parma da Itália. O time está na segunda divisão, está na transição para subir para a Série A. Entre Corinthians e Hernani já estava tudo certo no passado, trouxe isso no vídeo anterior, só não fechou porque o Parma não liberou. Então o Hernani ainda continua na pauta como um possível reforço do Corinthians. E não podemos esquecer do Riquelme, fiel. O Riquelme, eu falo para vocês aqui, trago com toda a certeza do mundo, já trouxe vários jogadores bem antes de vários outros canais aqui, não tenho vergonha de dizer isso, trabalho muito para isso e todos se confirmaram. O Riquelme no Corinthians continua sendo uma das prioridades no timão e assim que abrir o mercado será um dos primeiros jogadores que o Corinthians vai tentar contratar o lateral, tá, fiel? O lateral aí que pertence ao Cuiabá, de 20 anos de idade, é pedido do Antônio Oliveira, o lateral. Então o Corinthians não vai medir esforços para tentar trazer o Riquelme, jogador de seleção brasileira. E o Corinthians também acredita que é uma contratação que é um investimento, porque é um jogador jovem e tem grande perspectiva de venda futura. E o Corinthians não vai desistir da possível contratação aí do lateral Riquelme. Então, a gente não pode ficar reprimido aí caso o Wesley saia ou caso outro jogador saia, porque o Corinthians aí mantém bastante esperança na segunda janela para trazer grandes jogadores para o timão. Então, Hernani segue como pauta no timão, Riquelme segue como pauta no timão, Corinthians fechando acordo com a Globo, um contrato milionário. Então as nossas perspectivas, fiel, para o meio do ano, para a segunda janela, é realmente se tornar um time muito forte aí na mão do senhor Augusto Melo, que vem fazendo um trabalho de excelência no Corinthians, certo? Comentem aí que eu quero saber demais a sua opinião referente a esses assuntos. Devemos lembrar também que o Corinthians está valorizando seus atletas de base. Por exemplo, o Timão renovou com o Breno Bidon até 2009, fiel. É o jogador que tem um contrato mais longo até hoje. O Corinthians aí também que aumentou a sua multa contratual e também aumentou significativamente o salário do atleta, valorizando o jovem que foi eleito o melhor jogador da Copinha. E o Fabinho Soldado já conversa com o Kaique para renovar também o contrato. Kaique que fez o gol do título aí diante do Cruzeiro, aquele golaço lá, quem que não lembra daquele golaço que o Kaique fez, já está em andamento as negociações com o Corinthians para renovar o contrato do jogador também. E o Corinthians faz isso muito bem, fiel. O Corinthians faz isso muito bem porque temos que valorizar a nossa safra, nossa base, porque ela tem bastante perspectiva futura, tanto futebolisticamente para ajudar o Corinthians, tanto em vendas. Então o Corinthians tem que valorizar e muito esses jovens atletas, porque agora estamos sob nova direção, diferentemente daquela gestão egoísta, daquela gestão horrível, daquela gestão, não vou xingar aqui para respeitar os direitos de privacidade da plataforma, mas aquela gestão que maltratou o nosso time, que saía jogadores como Kaique, jogadores como Breno Bidon, jogadores como Vitor Mir, também da base, jogadores de grande potencial, saía por preço de banana. Os empresários que a gente tá vendo nas notícias aí, chegavam nesse jogador do Corinthians, faziam um contrato com eles e tiravam do time a preço de banana. Empresários que tinham muitas regalias aí no Esporte Clube Corinthians Paulista, tá, fiel? Isso não existe mais porque agora estamos aí na mão de um bom gestor de futebol e espero que continue assim, certo, fiel? Fiel, a pedido dos inscritos, tenho que trazer uma informação aqui para vocês. Liguei para 2 pessoas para confirmar, não foi difícil. Sobre o Gabriel, muitos estavam comentando que o Corinthians poderia contratar o Gabriel, ex-Corinthians, que hoje atualmente está no Internacional. O contrato do jogador vai até junho de 2025, fiel. Apurei muito, como disse, trabalho muito para trazer o melhor da notícia para vocês e não existe absolutamente hoje, até esse presente momento que estou gravando esse vídeo, não existe absolutamente nada entre Corinthians e Gabriel, o volante Gabriel. Não existe nem sequer uma monitoração do Corinthians referente ao volante, tá, fiel? Surgiu especulações aí que o Inter poderia estar negociando o Gabriel, poderia estar dispensando o Gabriel. O Inter que montou um timaço aí, não quer contar mais com o jogador e surgiu aí rumor que ele poderia estar voltando para o Corinthians
essa informação não é verdadeira, tá, fiel? O Corinthians hoje não negocia com o volante Gabriel. Pode ser que amanhã as coisas mudem. Futebol, como disse para vocês, é muito dinâmico, as coisas mudam toda hora, mas neste exato momento, fiel torcida, o Corinthians, ele não negocia com o volante Gabriel, certo? Espero ter esclarecido tudo para vocês aqui nesse vídeo. O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Quero agradecer demais a sua presença. Não esqueça aí de deixar o seu like para nos ajudar e se inscrever em nosso canal. O meu muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha sido bastante informativo para você. E vai Corinthians!